Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre saúde. Você vai ver como está o funcionamento da UPA do Trapiche, que abriu as portas depois de uma longa espera. Vamos mostrar uma descoberta da qualidade de vida a quem tem leishmaniose, pois combate os efeitos colaterais do tratamento dessa doença. Aqui no estúdio a gente explica como funciona e quem tem direito ao programa de reabilitação profissional do INSS. Também vamos conhecer o que é, quais são os sintomas e como é o tratamento de uma doença séria que pode até levar à morte, a insuficiência renal aguda. Pauta Especial está no ar. Depois de uma longa espera, entrou em funcionamento nesta semana a UPA do Trapiche. Com a capacidade de atendimento de cerca de 300 pacientes dia, a unidade de saúde deve diminuir a procura por atendimento de baixa e média complexidade no HGE. O governo de Alagoas e a Prefeitura de Maceió inauguraram a unidade de pronto atendimento, a UPA, do bairro do Trapiche. O local funciona 24 horas e tem capacidade para atender 350 pacientes por dia, com serviços de urgência em clínica geral, pediatria, ortopedia e odontologia. Funcionando 100% a UPA, entendeu? Tanto para casos ambulatoriais como casos de emergência. A unidade deve diminuir a procura pelo Hospital Geral do Estado, HGE, tem como um dos diferenciais o sistema de acolhimento ao paciente através da classificação por risco, que prioriza o atendimento de acordo com a gravidade e não pela ordem de chegada. Você tem a pulseira azul, verde, amarela, laranja e vermelha. E vai pela complexidade do caso. Outra característica é que a unidade é totalmente gerida por uma organização social, uma OS. Então, todos os funcionários são contratados pela própria organização. Este modelo de gestão da UPA vem dando certo em várias cidades do país. De acordo com a lei, empresas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% das vagas com pessoas com algum tipo de deficiência ou beneficiários do INSS que foram reabilitados. Ou seja, pessoas que por motivo de doença ou acidente precisaram de algum tipo de auxílio da Previdência, mas agora já estão aptas a voltar ao mercado de trabalho. Aqui em Alagoas existem cerca de 2.000 pessoas no programa de reabilitação profissional. Esse tipo de serviço é oferecido pelo INSS. Quem explica melhor como isso funciona é a chefe da Unidade Técnica de Reabilitação Profissional do INSS, Andréa Cristina. Bom, como é que funciona dentro da instituição esse programa? É um programa que funciona dentro das agências da Previdência Social, que tem como objetivo qualificar os trabalhadores que estão usufruindo do auxílio-doença previdenciário ou acidentário, mas que não perderam sua capacidade laboral total. Ainda há a possibilidade de ser reinserido no mercado de trabalho em outras atividades, de acordo com as suas limitações físicas. Quais, por exemplo, limitações em quais outras funções? Depende muito de cada caso. A gente poderia tomar como exemplo um operador de caixa de um supermercado que não pode mais exercer a profissão devido ter sido acometido de uma doença osteomuscular, não pode mais estar fazendo movimentos repetitivos e aí a reabilitação profissional. A perícia médica, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, vai estar avaliando em que ele pode ser reaproveitado naquela empresa. Pode ser uma função administrativa. Quanto tempo isso se demora? Porque me parece que as empresas não têm muita paciência, né? Com relação ao tempo, vai depender também de cada caso. E a gente hoje tem uma grande dificuldade, que é a discriminação, o preconceito da empresa em reabsorver esse segurado que está afastado. As empresas, apesar de ter a Lei 8.213, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinar de 2% a 5% do seu quadro, tanto com reabilitados do INSS como com pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, a gente ainda enfrenta essa discriminação dos empregadores em realizar essa reabilitação profissional. E eles pagam multa se não obedecerem essa legislação? Inclusive, a reabilitação profissional do INSS de Alagoas firmou uma parceria com a Superintendência do Trabalho, daqui de Alagoas também, para que a gente, quando houver casos negativos de readaptação profissional, a gente encaminhe para os auditores fiscais realizarem as notificações, fiscalizações e aplicar as multas que são cabíveis. Algumas empresas preferem até demitir, né?
E isso é contrário à legislação. Ela, se tiver mais de 100 funcionários, ela é obrigada a destinar esse percentual. E assim, se não conseguir ocupar, vai ser multada pelo Ministério do Trabalho. E isso é fácil de se saber? Parte de denúncia? Como é que o INSS sabe? A gente, quando o segurado está em programa de reabilitação profissional, a gente encaminha um ofício para a empresa, indicando que aquele empregado está afastado do trabalho, usufruindo do auxílio doença acidentário ou previdenciário, mas que ainda há possibilidade dele retornar para uma outra atividade. Então, a perícia do INSS estabelece as limitações físicas e aí a gente solicita dessa empresa uma função que respeite essas limitações físicas estabelecidas. E aí, quando há negativa dessa readaptação, é aí que a gente encaminha e comunica ao Ministério do Trabalho que essa empresa está negando a reabilitação profissional daquele segurado que está apto para retornar ao mercado de trabalho. E quem escolhe essa nova função? É o INSS, é o trabalhador, é a empresa? Como é que funciona essa escolha? Primeiro ele vai passar pela perícia médica, que em conjunto com a equipe multidisciplinar vai estar avaliando o potencial, vai estabelecer o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. Então, a nós só compete essa questão da avaliação do potencial e o estabelecimento das limitações físicas e qualificar para uma função compatível. A empresa ela é livre para indicar uma função, agora tem que ser compatível com as limitações físicas. E aí a gente vai passar, quando há indicação dessa função, a perícia médica do INSS avalia se é compatível. E aí a gente realiza um treinamento, que é a qualificação, um treinamento profissional, e depois disso é que ela sai do benefício e retorna para a responsabilidade da empresa. Vamos imaginar que tudo harmonizado, o trabalhador voltou numa outra função, de menor porte, e o salário compatível àquela nova função é inferior ao salário dele anteriormente, quando gozava de boa saúde. A política aí e a legislação sustenta a tese de que esse salário pode ser reduzido? Não, por lei, o mesmo salário que ele recebia na função atual, que ele já não pode mais exercer, deve ser mantido na outra função que ele realizou a reabilitação profissional, não há rebaixamento salarial. Isso é terrível para uma empresa respeitável. Vamos imaginar bem assim, um exemplo que possa exemplificar essa situação. Um cidadão diretor financeiro da empresa, com salário de R$30 mil, e aí ele teve um problema, vai fazer uma função de portaria, de atendimento, de recepção, com um salário bem inferior, não é? É um salário bem inferior. E a empresa se vê obrigada a defender essa tese de aproveitamento desse profissional. A lei obriga a ser assim? A lei obriga, mas é a empresa que deve olhar para as necessidades dela e ver que é que aquele trabalhador que está afastado, mas que não perdeu a sua potencialidade de retornar ao mercado de trabalho, pode ser útil. Se ela acha que com aquele salário de 30 mil ele vai ser útil na portaria, não há outro local para ser ele readaptado, aí é uma escolha da própria empresa. Mas que ele ainda tem condições de contribuir, de ser útil para aquela empresa e voltar, contribuir com o sistema previdenciário e com o crescimento, né? A senhora tem demanda na parte psicológica de pessoas que mudaram de função e que não se sentiram bem fazendo aquele outro tipo de serviço? Não. Já era porque, assim, o segurado, ele também participa desse processo de reabilitação profissional. É a equipe multidisciplinar, em conjunto com a perícia, que vai estar escolhendo de uma forma consciente uma nova função para aquele trabalhador. E aí a gente também oferece cursos profissionalizantes e a gente sempre leva em consideração o interesse dele. Ele não é obrigado a fazer um concurso para exercer uma profissão que ele não se identifique. Ele coloca a sua opinião, o seu ponto de vista, a gente analisa ele como um todo e considera a opinião do segurado também. O ideal é que ele chegue na nova função já preparado psicologicamente, emocionalmente, né? Porque o grande objetivo da reabilitação é a profissionalização do segurado. E aí a gente vai oferecer, tem essa opção de cursos profissionalizantes, tem os treinamentos profissionalizantes também dentro da empresa de vínculo ou dentro de uma empresa parceira. Então ele vai se preparar, vai ter esse período e o benefício dele vai ser mantido e além de gastos com alimentação
e transporte, que são os recursos materiais necessários, o INSS vai custear. É um programa totalmente custeado pela Previdência, o segurado não tem gasto nenhum durante a participação desse programa. Esse trabalhador é preparado dentro do INSS ou o INSS se utiliza de outras estruturas para poder preparar o trabalhador? Então, essa equipe multidisciplinar que compõe a reabilitação, ela é composta por assistentes sociais, por psicólogos, sociólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Então, é uma equipe que vai preparar o trabalhador para ele retornar ao mercado de trabalho, vai qualificar, vai dar as condições necessárias para que ele tenha condições de competir nesse mercado. É uma situação assim de recolocação, né, de entendimento. Parceria, né? O INSS oferecendo serviço, o trabalhador querendo realmente uma readaptação, né? Uma recolocação, e a empresa entender o processo. Pois é ver o sujeito, porque é um direito, né? Um direito constitucional, um direito ao trabalho, e é enxergar não a deficiência, mas a eficiência daquele trabalhador. O que é que ele pode ser útil? E hoje a gente tem realmente essa discriminação dos empregadores muito grande. O não entendimento, né, da necessidade de recolocar aquele trabalhador de volta na sua empresa, numa função que ele possa estar desempenhando. Quantos foram reabilitados ou recolocados através desse programa? Olha, atualmente nós temos 2.050 pessoas no estado de Alagoas em programa de reabilitação. Em 2015, nós conseguimos emitir 131 certificados de reabilitação. Qual é o setor assim, que mais agrega, que mais capta, que mais entende esse processo? Infelizmente, a gente não tem um setor assim, que a gente tome como referência e diga assim, não, esse setor é um parceiro que ele reabilita. Todos, inclusive aqui no estado de Alagoas, os dados do Ministério do Trabalho é que a grande maioria das empresas não estão cumprindo aquela reserva de 2% a 5% do seu quadro. E aí a justificativa é que não há essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque está usufruindo do benefício assistencial, do BPC, e não há reabilitados. Mas aí a gente contra-argumenta dizendo que a gente tem hoje 2.050 pessoas que estão aptas para retornar ao mercado de trabalho, e a própria empresa que está com esse argumento tem segurados que estão em programa de reabilitação, mas que não indicam a função, não querem ser segurados de volta. É importante porque enxuga, né, vamos dizer assim, e oferece uma oportunidade, ao tempo que oferece a oportunidade, enxuga a Previdência, né? A gente diminui a quantidade de aposentadorias por invalidez, né, e faz com que aquele trabalhador retorne para o sistema contributivo da Previdência Social. Gera mais riqueza, né, e menos custo para a Previdência Social. Conversamos com Andréa Cristina, chefe da Unidade Técnica de Reabilitação Profissional do INSS. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também. No próximo bloco você vai ver como uma pomada desenvolvida por pesquisadores da UFAL pode ajudar aos portadores de leishmaniose a ter mais qualidade de vida durante o tratamento da doença. E você vai conhecer um pouco sobre os sintomas e o tratamento de uma outra doença e pode ser bastante perigosa, inclusive levar à morte, caso não seja tratado. Estou falando da insuficiência renal aguda. Pauta especial. Volta já.